Boa noite, igreja. Quero desejar a vocês uma boa noite na presença do Senhor. Sei que nós estamos esses dias multiplicados até, né? Porque cada um está na sua casa. Mas eu quero dizer que é uma grata satisfação poder nessa noite estar aqui juntamente com vocês, mesmo através da televisão, ou do celular, ou do tablet. Mas vamos juntos louvar ao Senhor, porque o Senhor nos convocou para louvar o nome dEle. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar uma passagem bíblica para nós compartilharmos juntos. Abra sua Bíblia aí em Jeremias 29, a partir do verso 11. Vamos ler juntos. Se você possa abrir aí sua Bíblia, você entender o que Deus está falando para nós nesses momentos. Vemos dias difíceis, mas dias estes que está servindo para nós olharmos mais para Deus, olharmos para os propósitos de Deus. Em Jeremias 29, a partir do 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Essa passagem é uma passagem de segurança. É o Senhor nos falando, quando nós o buscarmos com todo o nosso coração, nós vamos achá-lo. E os pensamentos que Ele tem acerca de nós é pensamentos de paz. Imagine isso, Deus falando para nós: olha, o que eu penso de vocês é que eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Então se conforte com essa palavra do Senhor, porque ela vem nos fortalecer. E o Senhor nos quer fortes diante dessa pandemia, diante da corrupção ou de qualquer outra situação que venha nos afastar da presença do Senhor. Ele quer nos fortalecer. Então esse é o tempo do fortalecimento. Faça da sua casa o seu QG, o seu quartel-general, onde você se prepara para enfrentar os desafios. Que nesta noite você seja ricamente abençoada. Eu te convido, meu querido, a você cantar conosco os hinos que nós vamos cantar nesta noite. Quem está do seu lado aí, chame os filhos, sentem no sofá e cante conosco, né? Você não está aí assistindo, tá? Você está aí adorando ao Senhor. Então eu te convoco em nome de Jesus, venha juntamente conosco nesta noite louvar o nome do Senhor. Tu és a minha
Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre abundante na sua vida. É um prazer estar junto com você neste momento, para junto ouvirmos mais uma porção da palavra do Senhor. Quero convidar você nesse instante a parar um pouquinho o que você está fazendo, para que possamos orar ao Senhor, pedir a Ele para que fale ao seu coração, pedir a Ele que ministre a sua vida neste dia especial, a qual estamos reunidos no domingo. Sempre nos reunimos no domingo, porque esse foi o dia que Jesus ressuscitou.
E desde que ele ressuscitou, os cristãos começaram a se reunir nesse dia. Então é um dia, todo domingo, é domingo de lembrarmos então que Cristo ressuscitou. O fato de estarmos reunindo, agora mesmo em casa, você na sua casa, mas tirando esse tempo para juntos então louvarmos, juntos prestarmos esse culto ao Senhor e aprendermos mais um pouco de sua palavra. Então feche os seus olhos nesse instante, vamos orar ao Senhor. Pai, graças dou ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Graças te damos pelo ar que respiramos, graças te damos pelo pão de cada dia, graças te dou, ó Pai, pela família, graças te dou, ó Pai, pela vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Graças eu te dou, ó Pai, por cada vida que está neste momento a ver esse vídeo, Pai, ó Deus, que está procurando entender a tua vontade, a tua palavra. Que o Senhor abençoe esse lar, que o Senhor abençoe essa vida, esta casa. Tome nas tuas mãos, Pai, que teu Espírito Santo possa se fazer presente em cada lar nesse momento, em cada vida, ó Deus, trazendo entendimento da tua palavra. E tão somente tenha misericórdia de mim e usa-me tão somente como canal do teu fluir, ó, como vaso nas tuas mãos. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, o texto que vamos estar falando sobre ele está em Mateus capítulo 28. E se nós fôssemos aqui observarmos todo esse texto, o contexto dele, eu tenho falado à igreja que a Bíblia é colorida. E a gente pode observar, imaginarmos este momento ímpar na história do cristianismo, onde começa relatando, depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. Queridos, o que vemos aqui neste momento é que aquelas mulheres, imagine então aquelas mulheres indo até aquele sepulcro. Quando nós olhamos essas mulheres, elas ficaram até o último momento com Jesus, e agora também são as primeiras a se levantarem bem cedo, a ir de encontro àquele sepulcro. Mas o que a gente observa é que aquelas mulheres, elas estão indo para ali, mas elas estão abatidas. Aquelas mulheres estão tristes. Algo que elas não queriam fazer era preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Mas o que vemos então, queridos, que aquelas mulheres são surpreendidas porque algo já tinha acontecido. O que a gente observa que um terremoto acontece ali. Os anjos chegam até ali e agora abre aquele sepulcro. E eu fiquei a pensar, para quê? Ou por que aqueles anjos removeram aquela pedra? Será que Jesus não poderia ter tirado aquela pedra? Mas vemos então, queridos, que Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele poderia então, ele tinha todo o poder, toda a autoridade. Ele mesmo vai relatar aos seus discípulos mais à frente que todo o poder ele tinha no céu e na terra. Mas o que vemos, que eu fiquei a pensar, por que aqueles anjos então tiraram aquela pedra, removeram aquela pedra? Foi para Jesus sair? Não, com certeza não. Porque as paredes físicas, paredes não conseguem conter o Senhor Jesus. A gente vai observar que Lucas mesmo vai dizer que os discípulos eles estavam reunidos num quarto fechado e Jesus chega dentro daquele quarto. O que vemos que aqueles discípulos, ou melhor dizendo, o anjo, ele tirou aquela pedra para facilitar para os incrédulos. Porque aquelas mulheres vão até ali, porque na verdade elas ouviram Jesus dizer que ele iria ressuscitar, mas para elas ele estava morto. A dor daquele momento, a dor do luto, fez com que
eles não entendessem, ou fez com que eles não compreendessem aquilo que Jesus havia dito. Pois Jesus havia dito, desde Mateus capítulo 16, a gente vai observar que Jesus, desde o capítulo 16, ele falou assim: olha, eu vou ir para Jerusalém, e eu vou ir para ali para ser crucificado. Eu vou ser para ali para ser, então, traído, para ser açoitado pelos líderes religiosos, e eles vão me condenar à morte. E aí Pedro vai falar: não faça isso, não vá até ali. Mas nós vemos que Jesus o repreende, porque não era Pedro que estava falando, mas o próprio inimigo ali, usando Pedro. O que vemos também, que no capítulo 17, no versículo 22, e agora Jesus já estava na Galileia, e Jesus falou para os seus discípulos, olha, novamente, ele dizendo: eu vou estar indo para Jerusalém, e eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E a gente observa que também no capítulo 20, no versículo 17 ao 19, agora Jesus subindo em Jerusalém, agora Jesus já está em Jerusalém, e ele diz: olha, eu vou ser morto injustamente, eu vou ser condenado injustamente, eu vou ser morto injustamente pelos líderes religiosos. O que vemos claramente que Jesus ele alertou aos seus discípulos o que iria acontecer, mas o que vemos que naquele momento, o momento da dor, eles se esqueceram das palavras de Jesus. Lá no capítulo 20, no versículo 17, subindo para Jerusalém, Jesus tomou os 12 em particular, e no caminho lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. A gente observa que já pela terceira vez, Jesus ele deixa claro para os seus discípulos o que iria acontecer com ele. Mas o que a gente observa, queridos, que como a dor, como o luto, na verdade faz com que as pessoas se esqueçam de todas as coisas. E eu vejo que esses discípulos, essas mulheres também não são diferentes para nós hoje. Porque quando olhamos, nós quando estamos em um momento difícil, no momento até mesmo de luto, nos esquecemos das promessas de Deus de vida eterna, nos esquecemos. Quer ver quando um ente querido parte, e aí muitas vezes nos desesperamos. E vamos ver que Jesus para essas mulheres eram como irmãos, como pessoas bem achegadas mesmo, e Jesus os trata assim. E vamos ver então, queridos, que naquele momento eles achavam, ao sábado de manhã, mesmo Jesus tendo dito várias vezes, vários locais, que ele iria ressuscitar, mas o que a gente observa, que eles achavam que isso não iria acontecer. Quando vemos também, lá no capítulo 26, e aí a gente vai observar novamente no versículo 31, então Jesus lhe disse: esta noite todos vós desertareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. O que vemos aqui, amados irmãos, a palavra do Senhor, Jesus dizendo a eles: olha, nesta noite, isso então numa sexta-feira, melhor dizendo, na quinta-feira à noite ainda, numa quinta-feira à noite, Jesus reunido ali e falou a seus discípulos, ao celebrar ali, ao estar comemorando aquela Páscoa, a qual estava para chegar, e Jesus vai dizer para eles: olha, esta noite, a noite de quinta para sexta-feira, então nesta noite vocês vão me desertar, porque quando eles foram ali para prender Jesus, era de noite ainda, era noite, era de madrugada, e o que a gente observa que naquela noite, quando os guardas chegaram para prendê-lo,
E aí todos os discípulos se dispersaram. E Jesus tinha dito: olha, nesta noite, vocês vão se dispersar. Nesta noite, vocês vão desertar, vocês vão me deixar só. E a gente vai observar que Pedro falou: não, de forma nenhuma, Senhor, eu não vou fazer isso. De forma nenhuma. Mas a gente observa que aí Jesus fala: olha, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E o que a gente vai observando, que madrugada adentro, e eles estão levando Jesus, e Pedro já nega Jesus uma primeira vez, uma segunda e a terceira vez. E aí a gente observa que as palavras de Jesus, elas são verdadeiras e nós precisamos crer na palavra de Jesus. O que vemos aqui, que ele então, ele dá todos os meios, todas as formas, ele alertou os seus discípulos o que iria acontecer, mas mesmo assim, eles achavam que nunca iria acontecer. E eu fico olhando a humanidade de hoje também. Muitas vezes estamos como que dormindo. As coisas que Jesus falou que iria acontecer, elas estão acontecendo. Elas estão acontecendo e nós precisamos acordar como igreja do Senhor. Porque Jesus também alertou: olha, quando estiver para vir, coisas vão acontecer. Vão acontecer muitas coisas. Reino contra reino. Filho contra pai, pai contra filho. Fome em algumas partes. Pestes. E estamos então vivenciando uma dessas coisas. E nós então não era para ficarmos alarmados, não era para ficarmos com medo ou aterrorizados, porque Jesus nos alertou sobre isso, que essas coisas iriam acontecer. Mas como aqueles discípulos, muitas vezes nós estamos como eles, achando ainda que a coisa era terrível, achando que era momento de chorar, que era momento de se entristecer, momento de lamentar, pois era assim que eles estavam, com medo, amedrontados, trancados dentro de uma casa, pois estavam com medos. E a Bíblia então, o próprio Jesus falou que quando nós vemos essas coisas acontecendo, não era para ficarmos com medo, mas era para ficarmos vigilantes, porque as coisas estavam se aproximando do fim. Vemos então, amados, que os discípulos ali naquele momento, e essas mulheres, eles estavam abatidos, eles estavam tristes, pois achavam que Jesus ainda estava naquele túmulo. Mas aquele anjo chega até ali e tira aquela pedra, para que pudesse vermos facilmente, porque se aquelas mulheres chegassem ali, aqueles guardas não iriam abrir aquela pedra, pois eles já estavam ali porque temiam que o corpo de Jesus fosse roubado. E os próprios escribas e os fariseus já disseram: não, manda lá um destacamento para que possa ali ficar vigiando, porque ele falou que iria ressuscitar ao 3º dia, para que eles não cheguem lá e roubem o corpo e digam que ele ressuscitou. Então aqueles guardas nunca iriam abrir aquela porta, aquela pedra, não iriam remover. Mas então por que aqueles anjos chegam? Porque Jesus, ele é rei, ele pode mandar qualquer anjo agir e fazer, ele é o rei dos reis. Ele poderia muito bem, mas ele não fez isso. Mas o anjo do Senhor, por algo sobrenatural acontece ali. Algo sobrenatural acontece. E algo interessante a respeito de Jesus, que nós vemos ali, que ele já não estava, mas aquelas mulheres, as pessoas, os próprios discípulos que iriam chegar, eles teriam que ver com seus próprios olhos. Muitas vezes há muita incredulidade. E a gente, não, só creio se eu ver. E Tomé foi um desses. Não, eu só creio que ele ressuscitar se eu colocar a mão lá no lugar dos cravos. Eu só creio se eu colocar as mãos na sua costela e ver aonde aquela lança lhe perfurou. Porque na primeira vez em que Jesus encontrou-se com os seus discípulos, ele não estava, Tomé não estava presente. Mas vamos ver aqui que também
Essas mulheres agora, elas chegam, então não tinha impedimento nenhum para que elas pudessem ver que o túmulo estava vazio. Não tinha impedimento. E é isso que Deus faz. Deus, quando deseja que alguém creia nele, Deus, quando alguém de fato deseja buscar ao Senhor por alguns motivos, e vemos aqui, essas mulheres estavam indo ao encontro de Jesus, e toda pessoa, quando se vai em direção a Jesus, ele tira a pedra do caminho, ele tira a pedra para aquilo que atrapalha a pessoa de se aproximar ou de crer nele, ele remove, aleluias, glórias ao Senhor, pois ele remove aquilo que impede de vermos o que de fato Deus é, o que de fato ele é, o que de fato ele fez. Tudo que está no meio do caminho para atrapalhar, ele tira. E aquelas mulheres chegam até aquele túmulo e nada atrapalha elas para verem ali, para observarem e constatarem que Jesus não estava mais ali. Jesus então manda o anjo e ele tira aquela pedra, porque ele já não estava ali, ele já tinha ido, e o anjo vai dizer isso. E agora, mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus, o versículo 5, que foi crucificado, ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Olha só, interessante, todos esse texto a qual falei, Mateus 16, 21, no 17, do 22 ao 23, também do 20, capítulo 20, do versículo 17 ao 19, do capítulo 26 e o 31, era onde Jesus havia falado para os seus discípulos, e essas mulheres também estavam juntas, quando Jesus estava ensinando a respeito que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E que agora, o que vemos, aqueles anjos, ele olha, vinde, vede, venha cá, veja o lugar, não tem nada que impeça que vocês vejam. E aquelas mulheres, creio eu, que meia trêmula, com medo, mas elas chegam até ali e olham, e vê que tudo estava como, não havia sinais de luta, ou até mesmo de como se alguém tivesse roubado o corpo de Cristo. Porque se alguém tivesse roubado o corpo, aquilo que estava envolto dele, teria levado junto. Mas o pano que o cobria estava ali. O que vemos então é claramente que aquelas mulheres constatam que ele não está ali. Querido, interessante hoje, quando as pessoas vão ali em Jerusalém e no local suposto aonde foi colocado Jesus, e há até hoje lá uma placa: aqui jazia Jesus, o Filho de Deus, porque ele não está mais lá. Desde o terceiro dia ele não está mais lá. Mas quando nós olhamos para outras pessoas a qual os homens adoram, e quando chegam, aqui jaz Maomé, aqui jaz Buda, essas pessoas a qual elas são adoradas e tidas como deuses, eles continuam no túmulo e não pode de fato fazer nada. Mas ao terceiro dia algo maravilhoso aconteceu. Jesus venceu a morte e os anjos chegam e falam: vede, olha, o local está vazio, ele não está aqui. Ele não está aqui. Ide depressa. Agora, ele dá uma ordem àquelas mulheres, no versículo 7, ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, eu vos avisei. Então nós vamos observar, queridos, que assim como Cristo avisou aos seus discípulos o que iria acontecer, e agora também nós estamos avisados através da palavra dele que ele vai voltar. E nós então precisamos estar atento a isso, que não durmamos achando que ele está demorando. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, ele vai dizer claramente: olha, eu não estou demorando.
Mas eu quero que o homem se arrependa, eu quero que o homem se salva, porque eu não vim para condenar, Cristo veio para salvar. Então ele está dando tempo, e o tempo está se esgotando, para que nós possamos de fato crermos e agora entendermos que o tempo do fim se aproxima. E quando eu olho para essas mulheres, e agora, ide depressa, dizei a seus discípulos que ele ressuscitou, e ela sai dali, e algo interessante no versículo 8, agora o pranto já não é mais um pranto agora, elas então saindo apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria. Deus é aquele que pode transformar o pranto em alegria. Talvez você esteja passando por situações diversas. O mundo hoje está passando por uma situação difícil. Estão procurando a cura, o remédio. Mas o que vemos é claramente que nós não precisamos temer o que esse vírus pode fazer. Porque a única coisa que esse vírus pode fazer é matar o meu corpo. Ele não pode fazer nada com o meu espírito. E vemos aqui agora, queridos, que mesmo diante desse cenário, nós precisamos nos alegrar, temos grande alegria, porque alguém já venceu a morte. Eu não preciso temer a morte, nós não precisamos temer a morte. E vemos aqui que agora aquelas mulheres que estavam tristes, abatidas na sexta, no sábado, mas agora no primeiro dia da semana, essas mulheres se alegram nos primeiros momentos, nos primeiros do dia de domingo. Elas então estão alegres agora por saber claramente que Cristo não estava morto, não permaneceu no túmulo. Interessante ainda, queridos, que essa grande alegria, elas creram, porque viram, olharam ali, não viram nada, e o anjo havia lhe dito, mas há uma surpresa maior que ainda aguardava aquelas mulheres. Deus sempre tem uma surpresa para aqueles que buscam. Por isso você e eu, por isso nós precisamos buscar o Senhor. Deus é um Deus que se renova, a misericórdia dele se renova a cada manhã. E vemos aqui, essas mulheres, elas já tinham sido renovadas em saber que Cristo não estava ali, mas ainda Deus tinha algo ainda para elas. E Deus sempre tem algo novo. Deus tem sempre surpresa para nós quando nós o procuramos. O que vemos então agora no versículo 9, e Jesus foi ao encontro daquelas mulheres e disse: salve, e elas aproximando-se abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Querido, que coisa interessante, que o que vemos então, que todo aquele que procura conhecer Jesus, entendemos que todo aquele que começa a caminhar, Jesus, ele vai ao encontro das pessoas. Jesus quer ir ao seu encontro. Eu não sei como você está, você já se encontrou com Cristo, mas se você procurar se encontrar, se você procurar, não, eu quero conhecer quem é Cristo, eu quero me encontrar com Ele. O próprio Deus, o próprio Jesus, ele vai em direção às nossas vidas, porque se não fosse isso, ninguém conheceria a Deus, mas é Ele que vai de encontro. E vemos aqui isso, aquelas mulheres agora, elas não tinham apenas a palavra do anjo, mas agora o próprio Jesus. Os discípulos estavam presos dentro de uma casa, mas aquelas mulheres, elas saíram para se encontrar com Jesus, para fazer algo, mesmo sendo ele morto, mas para surpresa dela, uma surpresa maravilhosa, elas teriam naquele momento. Onde ali então, o que acontece? Elas são surpreendidas, aquela pedra estava removida, algo que as preocupava. E agora o anjo disse para elas: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Agora ide, vai e fale aos discípulos. E agora quando ela sai dali, e agora já com alegria, com a certeza que ele estava vivo, mas Jesus vai ao encontro e diz: salve. E aquelas mulheres então, agora já correm, abraçam, se ajoelham aos pés de Jesus e abraçam os pés de Jesus e o adorou. É isso que Deus deseja da humanidade, é que nós não estejamos de joelho diante de um vírus, é que nós não estejamos de joelho com medo dessa situação, mas que nós possamos nos ajoelhar diante dele
e reconhecermos Ele como Senhor, e o adorarmos na beleza da sua santidade, e agora então nos prostrarmos diante dEle, entendendo que Ele é o que tem todo o poder. E quando olhamos então para a palavra do Senhor, vamos ver que aquelas mulheres, elas são agora, é tirada toda dúvida, se havia qualquer dúvida, se havia qualquer pedacinho de dúvida que Jesus estava vivo, agora é tudo tirado, não há mais dúvida. Jesus não deseja que nós estejamos com dúvida, Ele deseja que nós estejamos de coração, de mente, tudo voltado para Ele, entendendo que Ele não é uma fraude. Jesus não é uma fraude, como muitos dizem. Jesus, Ele ressuscitou, Ele está vivo, aleluias, glórias ao Senhor. E o que vemos então, queridos, que aquelas mulheres, e agora Jesus novamente, então Jesus disse, não temais, ide dizer aos meus irmãos, que sigam para a Galileia, lá me verão. Jesus então agora fala para aquelas mulheres, e eu vejo então aquelas mulheres chegando para os discípulos para falar com eles, e elas entusiasmadas, e elas agora com alegria e com grande certeza, Jesus ressuscitou, vocês não precisam ficar mais presos aí, mas vocês precisam ir para Galileia, onde Ele tinha falado para vocês, que Ele iria à frente para Galileia, e era para que vocês fossem para lá também, para nos encontrarmos ali. Queridos, o que vemos aqui, agora olhando para esse texto, olha como Jesus trata aqueles discípulos, mesmo eles estando com medo, mesmo eles que negaram, mesmo eles que dispersaram e deixaram Ele sozinho ali, mas Ele sabia que o momento era difícil, tudo aquilo que eles passaram, e Jesus vai dizer, Ele fala para aquelas mulheres, dize a meus irmãos, queridos, Jesus tinha aqueles discípulos não apenas como mais um, mas Ele tinha como irmãos. Aqui mostra então a comunhão que eles tinham, aqui mostra o cuidado que Ele tinha, aqui mostra como Ele se identificava com os seus discípulos, e Ele não trata como discípulos, mas Ele trata como irmãos. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Ao vermos esse tratamento que Jesus, Ele dá então aos discípulos, aqueles que seguiram Ele durante 3 anos, aqueles discípulos que viram tantas coisas que Jesus realizou, e Ele mesmo, eles tendo se dispersado no dia em que Cristo foi preso, mas Ele diz, meus irmãos, e é assim que Ele quer tratar cada um de nós, como irmãos, de estarmos então fazendo a vontade dEle. E é tanto que Jesus, quando estavam procurando a Ele, e diz, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te procuram. Mas Jesus, Ele vai responder, olha, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então nós vamos ver aqui que Jesus então, Ele está dizendo a Ele, aqueles discípulos que mesmo tendo um momento de fraqueza, de não acreditar naquilo que iria acontecer, mas Ele chama de irmãos, vai e diz a meus irmãos. E eu vejo, queridos, enquanto essas coisas estão acontecendo, do outro lado, as trevas se mexem. As trevas, o poder das trevas, quando Jesus foi preso e quando Pedro tira aquela espada e corta a orelha do soldado Malco, e aí ele diz, Pedro, agora é a hora do poder das trevas. Mas agora vemos, queridos, que o poder das trevas dura muito pouco. O poder das trevas durou então apenas na sexta e no sábado, porque no domingo o poder das trevas é vencido, porque vemos aqui que as trevas ainda, elas tentam fazer alguma coisa, e eu vejo aqui que agora aqueles soldados que ficaram com medo, atônitos, ele falou, o que nós vamos fazer?
E eles foram correndo lá para os fariseus e dizer: olha, aconteceu isso, 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 um anjo desceu, removeu a pedra e Jesus não estava lá. E agora o que vamos fazer? E aí nós vamos ver que a tentativa do poder das trevas de fazer com que as pessoas não acreditem na ressurreição de Jesus, e deu muito dinheiro para aqueles soldados, para que eles então dissessem que o corpo de Jesus foi roubado. O que vemos, queridos, que se nós formos estudar e vermos aqui, que interesse os discípulos de Jesus teriam de esconder o corpo dele? Ou até mesmo os seguidores dele que teriam? E vamos lá então, para aqueles que duvidavam de Jesus, esconder também não fazia sentido, porque se eles duvidavam, era para eles mostrarem, ele continua morto aqui, ele está morto ali ou em qualquer outro lugar. Mas vamos ver que o poder das trevas de forma nenhuma puderam negar aquilo que aconteceu. O que vemos aqui que eles então, tendo recebido dinheiro, no versículo 15, eles, tendo recebido dinheiro, fizeram conforme instruído. E essa história tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje, que Jesus então não ressuscitou, mas que levaram o corpo de Jesus. Vemos que isso não é fato, porque quando Jesus falou que era para eles irem para a Galileia, e agora vamos aqui, esse é o momento de aparição, no versículo 16, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte de Jesus, que Jesus lhe designara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. E nesse instante aqui, queridos, na Galileia, não só os discípulos, mas é esse momento que Paulo vai registrar lá em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus então, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Então nesse momento aqui, nessa aparição na Galileia, mais de 500 pessoas foram para aquele local e mais de 500 comprovaram que Jesus Cristo não estava morto, não estava mais no túmulo, mas que tinha ressuscitado. E o que vemos agora, querido, que aquela multidão que estavam ali, porque os discípulos creram, mas outros que estavam ali duvidaram. Se era alguma montagem, se era alguma coisa, mas ele chega e diz: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Quando nós olhamos muitas vezes esse final do capítulo 28, dizemos sobre a grande comissão, e o que vemos aqui que Jesus agora, ele está diante de seus discípulos, diante de mais de 500 pessoas, e ele vai dizer: olha, toda a autoridade me foi concedida. Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Interessante que isso prova que Jesus é o Filho de Deus. Lá em João 10, 17, no versículo 18, vamos ver ali que Jesus, ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou dar a minha vida para depois retomá-la. Eu tenho poder para dar a minha vida e depois tomar. E só Jesus, ele é Deus. E ele tem esse poder, então ele entregou a sua vida por mim e por você, mas ele então é aquele que tem o poder de tomá-la. E quando chega ao terceiro dia, ele retoma. Então ele chega para os seus discípulos: olha, vocês não precisam temer mais nada, não tema os homens, porque todo o poder eu tenho. Vocês são minhas testemunhas, vocês são meus discípulos, vocês são agora meus irmãos. Não tenha medo do que pode acontecer, não tenha medo mais de ser preso, não tenha medo de ser morto, porque eu tenho todo o poder, eu tenho o poder da morte, está nas minhas mãos, porque eu venci a morte.
eu venci, eu tenho todo o poder. E queridos, e agora vamos ver que é algo incontestável. Incontestável porque aqueles discípulos que até nesse momento eles estavam trancados com medo, atemorizados, mas agora eles começam a sair e a falar do amor de Deus, sem medo, sem constrangimento, com toda a autoridade, porque há um fato claro, nítido: Cristo ressuscitou. E eles com toda intrepidez, com toda ousadia, começaram a falar sobre Jesus, que ele havia vencido. Queridos, o que vemos aqui, que quando eles descobriram que ele estava vivo, eles mudaram de comportamento. O comportamento dele foi diferente. E agora é interessante que eles encontraram-se pessoalmente com o Cristo vivo. E agora eu e você, pela fé, nós precisamos crer nessa palavra. Porque se você crer nessa palavra, um dia nós iremos nos encontrar com Ele. E vamos então de fato ver todos os sinais dos seus cravos. Mas eu e você precisamos crer nessa palavra, porque tudo aquilo que Ele falou aconteceu. E agora nós precisamos crer. Precisamos crer então, porque ele dá prova que a ressurreição, dá prova que Jesus é o Filho de Deus que tem o poder. Comprova a verdade das Escrituras. As Escrituras no Salmo 16, no versículo 10, ele diz: não, o corpo não vai sofrer a deterioração. E a gente vê então que Cristo, o corpo não se decompõe ali, mas ele é ressuscitado. A gente observa que a ressurreição então de Jesus confirma também a nossa ressurreição futura. Confirma também, assim como ele ressuscitou, então nós precisamos estar ciente de que a palavra de Deus então nos garante isso. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. O que vemos então, que Paulo dizendo aqui aos Tessalonicenses, que nós precisamos crer que Jesus ressuscitou e que ele vai trazer juntamente com ele aqueles que faleceram em Cristo. Então, a ressurreição de Jesus confirma a nossa ressurreição futura. O que vemos também que é prova do juízo vindouro. A ressurreição de Jesus, ela é prova da ressurreição futura, ou do juízo futuro. Quando olhamos para Atos, no capítulo 17, no versículo 30, ele diz o seguinte: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu para esse propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, se Cristo ressuscitou, e agora há provas contundentes disso nas Escrituras. E agora o que nós precisamos ver que é prova do juízo futuro, do juízo vindouro. E nós precisamos crer, porque aqui Paulo está dizendo isso aos irmãos aí: olha, Deus não leva Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora determinou um dia que julgará o mundo. Deus vai julgar o mundo. E ele tem começado a julgar pelas coisas que estão acontecendo. E nós precisamos ver que isso é apenas o princípio das dores, que muitas coisas ainda vão acontecer e que Deus possa estar guardando o seu povo, e Ele com certeza é fiel e vai guardar. Mas o que vemos então, que a ressurreição de Jesus também, ela nos mostra que é a base do sacerdócio celestial de Cristo. Deus, ele vai estar dizendo que era necessário um sumo sacerdote que intercedesse por nós.
E vamos ver que Jesus é esse então, ele é o único que pode interceder por nós, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe outros mediadores, só Jesus. Ele é o único mediador entre o homem e Deus, só Ele. Então, quando olhamos, Paulo vai dizer isso claramente lá em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então só Ele que é o mediador. E quando olhamos para Hebreus, e ele vai dizer então claramente que nós precisávamos de um sumo sacerdote melhor, que pudesse então fazer isso por nós, porque quando olhamos a figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento, era só ele que poderia entrar nos santos dos santos, uma vez por ano, para interceder pelo povo. E agora diz não, era necessário que tivéssemos alguém melhor. E lá no versículo 25 de Hebreus 7, no versículo 25, diz assim: portanto também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chega a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifício a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por toda. Porque a lei constitui como sumo sacerdote homem sujeito a fraquezas, mas a palavra do juramento que foi depois da lei constitui o Filho aperfeiçoado para sempre. O que vemos agora, então, queridos, que a ressurreição de Jesus, ela mostra então que agora nós temos lá no céu alguém que intercede por nós, nós temos um sumo sacerdote, nós temos um mediador, e só Jesus. Muitas pessoas falam de outros que podem interceder, de outras pessoas, mas só Jesus, ele é o único mediador, pois só ele ressuscitou. Pedro não pode ser mediador de ninguém. A própria mãe de Jesus, Maria, não pode ser mediadora. Nós observamos então que João, nenhum dos apóstolos, nenhum deles pode mediar, porque todos eles morreram. E em nenhum momento a Bíblia fala que eles ressuscitaram. Mas Jesus é o único que ressuscitou. E ele é aquele então que pode interceder, porque ele é como o escritor a Hebreus diz aqui, que ele é o sumo sacerdote melhor, puro, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu. O que a ressurreição de Jesus então ainda fala conosco, ela confirma nossa herança futura. Então, quando eu olho para as Escrituras e vejo que Jesus então venceu a morte, quando eu vejo que Ele preparou algo para nós, e há uma herança, e lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, não se altera, reservada nos céus para nós. Aleluias, glórias ao Senhor. Então nós temos uma viva esperança, a esperança que temos da vida eterna não é algo irreal. A esperança que temos da vida eterna está baseada na fé, mas também em dados concretos de olharmos e vermos nas Escrituras que Ele ressuscitou. E vemos aqui agora, queridos, que nós esperamos isso. Nós estamos aqui e confirma a nossa herança futura, a ressurreição de Cristo. Interessante que ele vai dizer aqui, não perece.
essa promessa então da ressurreição, ela não vai se alterar, mas ela está reservada no céu para você também. Talvez você ainda não é um seguidor de Jesus, talvez você não se tornou um discípulo de Jesus, mas você pode se tornar também. Essa herança pode ser para você também, porque Deus deseja que possamos estar no céu, há algo reservado, mas para isso é preciso que agora, mediante a fé salvadora de Cristo Jesus, que você possa abrir o seu coração e dizer: não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que venceu a morte. Você precisa crer nas Escrituras, que tudo aquilo que ela falou a respeito de Jesus cumpriu, e tudo aquilo que Jesus disse que iria acontecer também aconteceu. E agora, a ressurreição dele também confirma a nossa ressurreição futura. E se você é alguém que pretende ressuscitar para a vida eterna, para estar junto com ele, você precisa crer que ele ressuscitou. E agora também a ressurreição dele, como eu disse aqui, é prova do juízo vindouro. Ele vai voltar. E agora até mesmo que os trampassaram, vai ver aqueles que finharam aquela lança nele, aqueles soldados, aquelas pessoas que o condenaram, todas elas vão ver ele vindo para trazer a justiça. E agora nós temos algo maravilhoso, nós temos uma herança em Cristo Jesus da vida eterna. Eu pergunto a você, você quer fazer parte dessa herança? Você quer que essa herança pertença a você? Faça assim como aqueles discípulos fizeram. Quando eles souberam que Jesus tinha ressuscitado, primeiramente aquelas mulheres, elas se prostram e adoram a Jesus. Quando ele chega na Galileia, aqueles discípulos então adoram a Jesus. E naquele momento tinha mais de 500 pessoas. Alguns duvidaram, mas os discípulos, aqueles eles creram de fato. E é isso que você precisa crer. Você quer fazer parte daqueles que vão receber a herança? Se coloque de pé onde você está, dizendo assim: eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, pois eu creio que sou pecador, mas eu creio na vida eterna, eu creio no céu. Então se coloque de pé aí, eu quero orar por você, mesmo na sua casa, na sua sala ou no seu quarto. Eu quero orar por você, para que Deus possa abençoar você, que o Espírito Santo dele possa estar atuando na sua vida, e que possa entrar no seu coração e possa estar fazendo morada na sua vida, porque é Ele, é o Espírito Santo que nos dá essa certeza de recebermos a herança futura. Só o Espírito Santo. E é quando você então reconhece quem você é, quando você reconhece de fato que Jesus é o Filho de Deus que venceu a morte e que ressuscitou, que agora intercede por nós. Mas vai chegar um dia que Ele não vai interceder mais. Vai chegar o dia que Ele vai ser juiz. Ele vai julgar todas as nossas atitudes. Mas Ele pode ser o seu Salvador. Se ainda não é, se você já o tem como Salvador, amém. Mas interessante que muitas pessoas só têm Jesus como Salvador. Mas Ele quer que você o tenha como Senhor. Senhor da sua vida. Ele quer que você obedeça aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele ensina. E é isso que Ele vai dizer nas palavras finais dele, estando aqui com os discípulos. Ele dizia: de fazei discípulo. E interessante que esse ide, no grego, ele está no gerúndio, e tem o significado de indo. Na medida em que eu vou indo, eu vou então fazendo discípulo. E interessante que ele vai dizer: fazendo então discípulo e ensinando. Que possamos estar ensinando. Então você pode ensinar no seu local de trabalho, você pode ensinar no seu local onde você estuda, você pode ensinar as pessoas, você pode fazer discípulo em todo local, mostrando então com a sua vida, com o seu comportamento, mostrando às pessoas a fé que você tem, e uma fé na prática, com uma vida transformada, com uma vida diferente que agrade ao Senhor. Mas essas mudanças só o Espírito Santo pode fazer. E se você deseja então que esse Espírito Santo possa agir na sua vida, basta você se colocar em pé neste momento aí e dizer: eu quero esse Jesus. Eu quero ressuscitar assim como Ele ressuscitou um dia. Eu quero estar com Ele. Eu quero abraçá-lo.
assim como aqueles discípulos ali tiveram a oportunidade, eu também quero abraçá-lo um dia. Então feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, Pai de amor, que o Senhor possa ir agora nesta casa, em encontro a esta vida. Tu sabes, Pai, como ele está. Ele ouviu esse vídeo, Pai, está vendo, porque o Senhor tocou em seu coração, Ele tirou esse tempo, e agora eu quero que o Senhor o abençoe. Ó Pai querido, e aquele então que neste momento está entregando a sua vida ao Senhor, toma essa vida nas tuas mãos, guarda, livra, proteja, acampe os teus anjos ao redor dele, Pai, para o proteger ou dela. Ó Pai querido, e que possamos firmes, cada dia seguirmos firmes, entendendo, Pai, que o Senhor está vivo e que o Senhor irá julgar cada um segundo a prática, segundo a conduta, segundo a moral, e que a nossa moral, e que a nossa ética, e que as nossas práticas, que o nosso cotidiano esteja de acordo com a Tua palavra. Que possamos buscar conhecer o Senhor cada dia, que possamos buscar, ó Deus, vivenciar o Evangelho cada dia. Então abençoe, ó Pai, cada um dos irmãos, que possamos ser testemunhas vivas de que Cristo ressuscitou. Ó Pai querido, que possamos ser testemunhas vivas do juízo que Ele vai trazer, que possamos viver uma vida digna, ó Pai querido, do chamado a qual o Senhor nos chamou. Então toma esta igreja nas tuas mãos, tome, Pai, cada membro, tome, Pai, cada pessoa que está entregando a sua vida ao Senhor, e aqueles, Pai, que já estão na tua presença, que o Senhor possa estar suprindo todas as coisas também. Pai, eu peço ao Senhor que nos dê uma boa noite de sono, descanso físico e uma semana abençoada pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Eu peço ao Senhor também que esteja abençoando, Pai, abençoando o nosso país. Toma o presidente nas tuas mãos, guarda ele, proteja ele, livra, Pai, de todas as artimanhas do inimigo, livra, Pai. Ó Pai, esteja com os ministros, esteja com todos eles, Pai, principalmente, ó Deus, agora, ó Pai, o ministro da saúde, da economia. Ó Pai querido, que o Senhor possa dar sabedoria a eles, para que possa, ó Deus, encontrar as formas e os meios certos, ó Deus, para estar agindo em nosso país. Ó Pai querido, esteja abençoando o povo brasileiro. Ó Pai querido, que o povo brasileiro venha reconhecer que precisa, mais do que qualquer coisa, que precisa do Senhor. Então tome o povo brasileiro nas tuas mãos. Agora eu quero pedir também, Pai, pelos idosos, ó Pai, por aqueles que têm enfermidades, que são mais suscetíveis a essa enfermidade, Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, mesmo aquelas que não temem ao Senhor, mesmo aquelas que não andam nos teus caminhos, mas que o Senhor venha ter misericórdia dessas pessoas. Ó Pai querido, que diante dessa situação, elas possam reconhecer que mais do que estar dentro de casa e se proteger desse vírus, elas também precisam do Senhor, pois elas já estão com o vírus do pecado na sua vida. Então toma em tuas mãos essas pessoas, para que elas se arrependam, para que elas se convertam, para que elas se rendam aos seus pés. Ó Pai, e que assim o Brasil, para que assim que o mundo possa estar se dobrando diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo que toda a autoridade foi dada ao Senhor nos céus e na terra. Então tome, Pai, toma essa cidade em tuas mãos, tome, Pai, vai tomando o nosso Brasil, abençoe, guarda, livra, proteja, ó Pai, tenha misericórdia daqueles que estão, ó Pai querido, neste momento, já com depressão, que estão nesses momentos abatidos. Ó Pai, fortaleça, que a fé possa vir no coração dessas pessoas e que elas possam então confiar em Ti e segurar nas Tuas mãos e continuar a carreira que o Senhor tem preparado. Obrigado, dá-nos uma boa noite de sono, é o que eu lhe peço em nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, fique na paz do Senhor Jesus e até quarta-feira. Quarta-feira estaremos de volta para, melhor dizendo, amanhã nós já temos o culto de oração também, né?
a nossa irmã Mailing vai estar então fazendo esse momento, e também na quarta-feira retornaremos com o estudo da palavra do Senhor, e que Deus então abençoe e tenha uma excelente semana na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.